Gostaria, por favor, de pedir para vocês abrirem a palavra de Deus no livro de Efésios. Efésios capítulo 3, versículo 5. Aleluia. O tema da palavra de hoje é o que Jesus usou para unir o céu e a terra. Não é como foi. Como é que foi que Jesus fez? Não, isso todos nós sabemos. O que Jesus uniu, aliás, o que Jesus usou para unir o céu com a terra. Glória a Deus. Eu não desliguei o outro microfone e continua. Amém. A palavra de hoje é uma palavra muito abençoada e eu espero em nome de Jesus que vocês entendam ela. Tá vendo? Isso aqui já não é normal. E eu gosto demais quando isso acontece. Amém. A mesa de som é nova e o operador é velho. Vocês lembram disso? Glória a Deus. Amém. Posso continuar agora? Pode? Então vamos lá. Primeiro nós vamos abrir um versículo, que não é o versículo central da pregação, mas eu quero dar uma introdução para vocês. E vamos lá então. Capítulo 3 de Efésios, versículo 5 diz: o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer os filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Amém? Paulo escreveu uma carta para um povo muito abençoado, um povo muito querido, numa cidade chamada Éfeso. E os moradores de Éfeso, Efésios, ao começarem a ler a carta, eles começaram a entender que eles estavam entendendo coisas que algumas outras pessoas não entendiam. Que eles estavam diante de um homem chamado Paulo, que estava para revelar para eles um mistério. Não esse do capítulo 3. Porque do capítulo 3, do versículo 1 ao 11... Paulo deixa bem claro que o mistério tinha sido revelado. Paulo disse assim: olha, antigamente os homens eram homens de Deus, igual os homens agora, filhos de Deus, mas nenhum deles tiveram as revelações que nós estamos tendo agora. Só os apóstolos, e ele se referia aos 11, porque um tinha morrido, outro tinha tomado lugar, mas aos apóstolos e os profetas. E esse mistério é fácil, porque está escrito, se não me engano no capítulo 2, que os gentios e os judeus eram co-herdeiros da mesma promessa. Eu sei que tem algumas pessoas novas nos visitando, e eu vou tentar ser mais simples possível para vocês entenderem. Parece complicado no início, mas depois vocês vão entender. O que são os gentios? Você pensa que tem a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas não tem. Só se torna filho de Deus, como está escrito no livro de João, capítulo 1, aqueles que o recebem, que aceitam o seu nome. Aqueles que o recebem, aceitam o seu nome, têm o poder de se tornar. Coloca João para mim, capítulo 1. Que versículo que é, Fernando? Livro de João, Evangelho, não precisam abrir não, pessoal. Evangelho, capítulo 1, versículo 5. Começa pelo 5, por favor. Não sei se eu andei demais. Não. O 2. Versículo 2. Isso aqui que você vai ler vai te abrir os olhos.
É ao vivo, igreja. Ao vivo é assim. 3. Vai passando. 4. Aleluia. 5. Estão lendo, né? 6. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deixa no versículo. Aos que creem no seu. Se eles passaram a ser filhos de Deus aqui, o que eles eram antes? Não entrava isso na minha cabeça quando eu entrei para a igreja. Eu sou filha de Deus. Não é. Mas qual é o parâmetro? A quem vai me ensinar? Você? Não. A palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo que quando você o recebe, vem sobre você um poder para você além de ser criatura, de você também ser chamado filho de Deus. Amém? Então o que nós éramos antes de ter esse nome acima de todo nome? Criatura. Agora o nome que está acima de todo nome é Jesus. Se eu creio no nome dele, se eu me entreguei a ele, se eu creio nesse nome, então eu sou filha de Deus. Então não tem outro nome que me segure em casa. Domingo eu venho no culto, porque o nome que está acima do todo nome, para mim, eu cultuo, eu louvo, eu adoro. Amém? Coloca lá de novo, capítulo 3, versículo 5 de Efésios. Então ele diz que esses filhos de Deus, mesmo sendo filhos de Deus, não tinham compreendido esse mistério. Qual era o mistério? Que os gentios e os judeus poderiam ter a mesma promessa. O que é gentio? É aqueles que não são filhos de Deus. Agora deu para entender? Gentios são criaturas, o que eu era antes de entrar para a igreja. Mas o que é a igreja? A igreja é tudo para mim. Foi ela que transformou a minha vida, foi aqui que eu escutei o evangelho. Então Paulo está explicando assim, olha, tem um mistério glorioso. E esse mistério faz com que gentios e os judeus possam ser co-herdeiros da mesma promessa em Jesus. E que mistério é esse? O evangelho. O evangelho era o mistério para eles. Só que se você começa a ler Efésios desde o capítulo 1, parece que a conta não fecha. Parece que tem outro mistério ali. Tá certo, o evangelho, Jesus veio, mas tem alguma coisa entre o evangelho e o Jesus que ainda é mistério para muitos. E ao ler e estudar a palavra, fica muito claro que só nos últimos tempos é que nós teríamos o discernimento, que nós teríamos por completo essa revelação. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês hoje. E se eu estou trazendo para vocês hoje um mistério glorioso, então porque é chegado o quê? Os finais dos tempos. Amém? Vamos para a palavra agora que vocês vão entender. Efésios capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 9 ao 10. Aleluia. Efésios capítulo 1, versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, versículo 10, de fazer convergir nele tua dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra. Versículo 9, coloca novamente. O que é desvendar? Desvendar significa aquilo que está oculto, vai aparecer, vai ser mostrado, vai ser apresentado. E o que vai nos ser apresentado e desvendado hoje? Segundo o beneplácito de Deus. O que significa isso?
significa que Deus autorizou. Beneplácito significa autorização dele. Então chegou a hora, igreja. Chegou a hora de você entender o que é que queima dentro do teu peito aí. Chegou a hora de você entender que mesmo sem querer, queima dentro de você alguma coisa que você não tem a explicação para ser dada. Chegou a hora da autorização de Deus, que vai ser revelado que em Cristo, Deus tinha um propósito além de ser pregado o evangelho, um propósito além dos gentios e judeus se tornarem irmãos. Amém? Aí no versículo 10, diz assim, de fazer convergir nele toda a dispensação de plenitude dos tempos. Plenitude dos tempos significa, chegou a hora, e todas as coisas, tanto a do céu como as da terra, vão convergir nele. Chegou a hora de quê? O que Deus fez para unir o céu e a terra? Porque não houve batalha só no céu, houve na terra também. Há muitos e muitos anos atrás, vou falar anos, houve uma batalha muito feia no céu. A palavra de Deus diz que Miguel e seus anjos guerrearam contra quem? Contra o dragão e os seus anjos. Houve batalha no céu. Então no céu também houve algo que aconteceu que precisava ter um acerto, precisava ter uma reconciliação. E Jesus é essa reconciliação. Ele reconciliou todas as coisas. Mas aqui em especial diz que ele precisava unir céu com a terra. E o que é que ele usa para fazer isso? Pois bem, vamos lá. Deus no sexto dia formou o quê? Parece que eu saí do nada e fui para o nada? Você que pensa. Lá no jardim do Éden, Deus levou quantos dias para fazer todas as coisas? 6. Porque no sétimo, estou de boa, terminei o que eu queria fazer. Mas no sexto dia em especial, o que ele fez? O homem. Amém? Ele pegou o pó da terra e ele fez o homem. Preste bem atenção disso. Então, o ápice da criação de Deus foi o homem, por causa de uma palavrinha que ele fala a mais. Tudo que ele fez, ele olhava e ele dizia assim, a palavra de Deus diz, e viu Deus que era bom. Mas no sexto dia, quando ele fez o homem, ele mudou um pouco a maneira de se expressar. Vocês lembram que Deus falou? Viu Deus que era bom, né? Viu Deus que aquilo era muito bom. Então a gente entende quando lê isso que aquilo que o Senhor mais queria fazer, Ele fez, o homem. O homem criado no sexto dia. Sétimo dia, tudo funcionando direitinho. Tudo muito perfeito, porque nada que Deus faz é imperfeito, incompleto ou sem propósito. Se você está aqui esta noite, está achando que tem alguma coisinha na sua vida que é imperfeito e sem propósito, espera, porque isso então não acabou. Porque nada do que Deus faz fica sem um toque dele. Amém? Sexto dia, sétimo dia, oitavo dia. O homem chega para Deus e fala uma coisa que não dá para entender. Não dá para entender. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Veja bem se isso é algo para se sentir naquele momento. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Como é que Deus entrou nesse consenso? O que foi que fez Deus falar isso e tomar uma providência em relação a esse descuido? A esse erro de Deus? Qual? De deixar um homem no paraíso sentir falta daquilo que ele não sabia que existia? Como é que você vai sentir falta
daquilo que você não sabe que existe. Ô, gente, eu amo sorvete napolitano da Que Bom. Para mim aquilo é muito bom. Se você me der outro, não é bom. É bom, mas não é muito bom. E se eu não conhecesse o napolitano da Que Bom, eu ia sentir isso por ele? Não, fala aí, por favor. Não ia. Não ia, eu não conhecia. Agora, como é que Deus pode entrar e dizer assim para o homem: vem cá, filho, eu vou te fazer uma coisa, eu vou te dar um presente que você não vai esquecer, porque eu vou reparar o erro que eu fiz com você. Não, não é isso, de forma alguma. De forma alguma. O Senhor não erra, o Senhor tem tudo assim, muito bem meticuloso. Então, para tudo existe um propósito nas coisas que Deus faz, ou parece que Ele deixou de fazer. Então, eu imagino que no 8º dia, o homem chegou para Deus, falou para Deus o quê? Eu fico observando, Pai, a criação, eu olho para baixo, para os animais que estão abaixo de mim, que o Senhor mandou que eles viessem até a mim, foi eu que coloquei o nome em todos os animais, e todos eles são de par, todos eles têm par, todos eles têm algo que é semelhante a eles. Quando eu olho para cima, eu vejo o Senhor, e eu sou semelhante ao Senhor. Mas quando eu olho para o lado, eu não enxergo quem possa ser semelhante a mim. Eu não enxergo o que é semelhante a mim. Gente, ele não sabia da existência da mulher, porque a mulher não foi criada no 6º dia. A mulher não foi criada no 7º dia. A mulher não foi criada, ela não participou daquela criação. Então, como é que eu posso sentir essa dor no meu peito? Essa solidão dentro de mim? Eu me sinto só. Aí, Deus fala, e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem se sinta só. Versículo 19, nós vamos até o 20 agora. Eu vou ler aqui. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Versículo 20. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu, a todos os animais selváticos, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que lhe fosse semelhante a ele. O idôneo a ele é semelhante a ele. Não se achou. Então, da onde que vem aquela solidão? Que propósito Deus tem com a solidão? Que propósito o Senhor Deus tem em trazer a solidão dentro de um lugar que é perfeito? Agora diz para mim se tem cabimento uma pessoa que fala com Deus todos os dias, não como nós, que Deus desce, conversa com Ele face a face. Como pode alguém que tem a presença de Deus, tem Deus manifesto, e sentir solidão? Não tem por onde pensar isso. Então a gente, quando começa a olhar e estudar, a gente sabe que tem alguma coisinha ali. Outros pensam que Deus se descuidou, mas não. Vocês vão entender hoje o porquê dessa solidão. Amém? Vocês querem entender, igreja? Tanto é que é a solidão que o próprio Deus testificou isso. Ele disse, não é bom que o homem fique só. Então é verdade. Não era coisa da cabeça de Adão. O que Deus faz então, igreja? Gênesis 2, versículo 21. Acontece um mistério. Acontece um grande mistério. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem. E este dormiu, adormeceu. Tirou-lhe então uma das costelas, fechou o lugar com carne. 22.
E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou o quê? Está ali escrito criou ou formou? Formou. Formar é diferente de criar. Então Deus formou uma mulher e a levou até ele. Versículo 23. E o homem disse: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E será chamada? Oi? Olha para a sua Bíblia e vê qual é a tradução dela. Varoa é a melhor tradução. Por quê? Você vai entender agora o porquê. Porque Deus não criou mais um ser. Esse ser já estava criado. Deus não criou mais um ser porque este ser que Adão sentia falta, estava onde? Aonde que estava esse ser que Adão sentia tanta falta? Dentro dele mesmo. A mulher estava dentro do próprio Adão. A varoa estava dentro do próprio varão. Aí você fala para mim, ô tradução brega, né? Os crentes têm umas traduções brega. Brega nada. Você não tem noção qual a diferença que faz esse nominho no hebraico. Adão estava sentindo falta de algo que estava dentro dele. E isso pode estar acontecendo com vocês aqui, meus irmãos. Você pode estar sentindo desesperadamente a falta de algo que já existe, já foi criado, já foi formado e mora dentro de você. Amém? Aleluia. Deus então faz Adão dormir e tira de dentro dele a mulher. Quando Adão viu aquela mulher, ele olhou para o céu e começou a glorificar, né? Não sei se Deus estava no céu na hora, estava do lado dele. O fato é que ele falou, agora sim, essa é osso do meu osso, carne da minha carne. Eu amei esse presente, ela é linda, ela é maravilhosa, ela é perfeita. No outro dia deu uns problemas, vocês lembram? Que ele quis devolver? Mas não vamos falar desse dia, porque aí Deus não tem nada a ver com isso. Nada. Vamos ficar aqui, ó, concentra. Ela é tremenda, pai. Ela é maravilhosa. Tudo isso que eu queria, tudo que eu pedi para o Senhor, o Senhor me deu. E Deus deu. Amém? E quem deu o nome para a varoa naquele momento? Não foi Adão, porque foi Adão que deu o nome para a varoa de Eva. Eva só aparece esse nome depois da queda do homem. O homem não caiu ainda. O pecado não tinha entrado ainda. Então ele não tinha como dar o nome, né? O homem estava apaixonado. Então quem deu o nome para ela de mulher ou de varoa? Vamos ver? Deixa eu ver aqui, de Gênesis capítulo 5, versículo 2. Para você que nunca leu esse versículo agora, eu espero que você fique tão surpreso do jeito que eu fiquei quando eu descobri. Eu falei, mas não é possível que esse povo me enrolava e me enganava. Não é possível que dentro da minha casa estava escrito isso e só ficava aberto no Salmo 91. Não é possível. Salmo 91, meu irmão. Salmo 91. Eu não vou falar, deixa eu ficar quieta. Presta atenção no que você está lendo. Homem e mulher, os criou e os abençoou. Olha lá, vou ler de novo. Homem e mulher os criou e os abençoou e chamou seu nome, Adão, no dia em que foram criados. Fernando, vem cá. O Senhor está me dando eu para você agora. Pela fé, você é Adão. Prazer, Adão. Agora, me cumprimenta com o meu nome. Adão. Prazer, Adão. Prazer, Adão. Prazer, Adão. Eu sou Adão. Eu sou Adão. Eu sou Adão. Eu sou Adão. Quem que é Adão aqui?
Os dois. Está escrito lá: homem e mulher os criou e os abençoou e chamou o seu nome de Adão. Significa homem, humanidade. Os dois tinham o mesmo nome. Agora, macho e fêmea é diferente. Não é que para Deus homem e mulher, mulher é homem, não é nada dessas coisas. Amém? Homem é homem, mulher é mulher. É macho e fêmea, não tem essas coisinhas, essas brincadeirinhas não. Não estou ensinando errado para vocês não, presta atenção lá. No dia em que foram criados, Adão continuou sendo Adão, e Eva, a mulher lá pisou, o outro Adão pisou na bola, aí Adão precisou colocar o nome dela de Eva, a mãe de todos. Até aí tudo bem? Posso seguir? Quais são as características desta mulher que tem o nome de Adão? Primeiro, eu vou chamar de Eva para vocês não confundir a cabeça, tá bom? Se eu vou ficar falando do Adão, vocês vão pensar que eu estou falando do macho, mas eu estou falando da fêmea. Então eu vou falar Eva. Vou passar para vocês alguma das características desta mulher. A Eva é o Adão, mas de uma outra forma. Vão guardando aí. Adão, quando olhou para Eva, ele viu ele mesmo. Ele se viu refletido nesse ser que é fêmea. Vocês precisam entender o princípio. Vocês precisam entender a revelação de Deus, o porquê da solidão. Naquele momento, o nome daquela Eva ainda era Adão. Então ele olhava para ela olhava para ele, e ele via a semelhança de frente dele. Deus não falou que faria o homem à sua imagem e à sua semelhança? Deus tinha semelhança. Com quem? Já que eu vou explicar para vocês. Um animal, quando olhava para o outro, o parzinho, macho e fêmea, um olhava para o outro e encontrava a sua semelhança, mas o homem não encontrava. Então Deus tirou de dentro do homem a sua própria semelhança. Olha como é importante uma mulher certa na vida de um homem. Amém? Vão guardando aí. Segunda característica. O nome Eva, ela recebeu depois da queda. Terceira, Eva era a obra-prima de Deus, um presente de Deus para o seu filho. Deus forma ela a partir de Adão e atrás, como um pai entrega sua filha ao seu marido no casamento. Tem pais aí que já entregaram filha para noivo no dia de casamento? Levanta a mão. Ninguém, só o pastor Fernando. Então fica muito difícil vocês compreenderem isso. Pastor Fernando já entregou a Bruna, pastor Fernando já entregou a Beatriz para o seu marido, e ele sabia muito bem o que aquele marido ia fazer com as meninas à noite. Sabia muito bem. Então você imagina se ele ia ficar feliz ou triste. Mas foi ele que entregou como presente. Vocês só vão sentir isso, pais, quando a sua filha mulher casar e você entregar ela para o marido. Mas isso Deus não está falando da mulher entregar a filha, está falando do homem. Deus então pega a Eva e entrega como presente para Adão, como um pai entrega a sua filha no casamento. Tremendo isso, né? Vocês estão aí, igreja? Vão escutando. Sentar-se e prestar atenção assim, ó, é uma dica. O modo como você senta também atrapalha no seu entendimento. Estou passando isso para vocês, não é para puxar a orelha não, porque todo mundo fala que eu puxo, né? Estou falando isso para que vocês possam entender melhor a palavra. Até a postura é uma técnica. Vamos lá. Eva era completamente devota a Adão. Eva, completamente apaixonada por Adão. E ele, apaixonado por ela.
porque eram os únicos do mundo. Existiam um para o outro. Você falou alguma coisa? Um foi feito para o outro. Um apaixonado para o outro. Adão saía, ele não tinha olhos para outra mulher. Os olhos de Adão era para Eva. Porque ele é apaixonado por Eva. Ele é completo, ele recebeu um presente de Deus. Os seus olhos é para sua esposa? Hã? Os seus olhos, quando a sua esposa não está perto, também continuam ainda sendo para sua esposa? Os olhos de Eva eram só para Adão. Para ela não precisava outro. Porque tem uns Adão que é mais bombadinho, não tem? Tem uns Adão que é mais, como que contrário de bombado, o que é? Magrelo? É, sei lá. Tem Adão de tudo quanto é jeito e tipo. Mas o Adão da Eva é o que completa ela. Os olhos da Eva têm olhos para Adão, não tem para outro. Porque o amor da vida da Eva é o Adão dela, não o Adão de outra. Não fecha, não dá certo. Vocês estão entendendo, igreja? Por quê? Porque ela foi dada como um presente. Vão guardando isso no coração. Eva não foi criada do nada. Ela foi desenhada a partir do DNA do próprio Adão. Ela foi inteiramente feita dele e para ele. Deus não usou uma terra diferente. Não tinha como Adão jogar isso na cara dela mais tarde. Sabe aquelas tonteiras que você joga na cara da sua esposa? Tonteira, bobagem. Porque eu afirmo para você que não são as situações que são os seus problemas. Tudo que acontece na sua vida, de bom e de ruim, não são os seus problemas. Os seus problemas são, 2 pontos, a interpretação que você faz dessas situações. Se você só interpreta mal, você só tem problemas para resolver. Se você, tudo que cai para você interpretar, a interpretação é com olhos ruins, então a sua vida é muito ruim. Muito, muito ruim. Então Adão não tinha como falar para Deus: esta mulher é contaminada, essa mulher é uma Belial, é uma endemoniada. Não tinha, porque saiu de dentro dele. Não usou outro molde, não usou outra terra. Então ele jamais pôde falar isso para Deus. Assim como você também não deveria mais falar dessa maneira. Amém? Aleluia. Eva era o corpo de Adão, pois ela foi tirada da sua costela. Adão foi a fonte de vida de Eva. Ela só pôde existir porque uma parte de Adão estava nela. Sem Adão, ela não existiria. Eva esteve sempre nele. Eva esteve sempre nele. Ela apareceu naquele dia, mas ela já existia nele. Eva foi formada, aqui eu, pastora Ana, pregando, viu gente? No 8º dia da criação. Portanto, ela não fez parte daquela criação. Por que será? Por que será que Eva só apareceu depois que Deus descansou? Por que será que Eva só veio aparecer depois que Deus fechou tudo, falou que tudo era muito bom, descansou, no outro dia ele recebeu a presença do Adão, já para reclamar daquilo que ele não sabia que existia? Por que será? Portanto, ela não fez parte dessa criação, mas de uma nova criação. E o domingo representa o dia da nova criação. Amém? Quantas mulheres nós temos aqui? Levanta a mão. Seja bem-vinda, Fabiana. Deus te abençoe. Você e seu marido. Amém. Glória a Deus. Tem mulher aqui ou não tem? Tem congresso de mulheres dia 2 de novembro. Nós não vamos não, porque nós vamos ficar aqui, porque vai ser aqui. Mas é lá que vai passar aqui, vocês entenderam, né? Eu não sei vocês, mas
Eu cresci num lar onde meu pai sempre respeitou a minha mãe. Eu cresci num lar onde meu pai tratava a minha mãe com muita educação. Meu pai era um homem extremamente educado, um homem extremamente fino, muito, muito educado. Fazia as coisas que a gente não gostava, problema dele lá com a minha mãe, porque ele é marido dela, não era meu. Demorei para entender isso, que vocês não têm noção. Mas o parâmetro que eu tive é de um homem muito educado. Então eu sei que eu sempre tive valor, porque eu sentia que ele valorizava a minha mãe. E eu casei com um homem que me trata com a mesma educação. Com a mesma educação. E me trata com valor, porque eu me sinto muito valorizada na mão dele. Mas eu sei que não é assim com todas. Eu sei que tem muitas mulheres que vêm para a igreja com um sentimento de desvalor, um sentimento muito ruim. Eu sei disso. Mas ser mulher é muito bom, igreja. Porque nós sabemos que o plano de Deus para com os homens é totalmente diferente para com o nosso. O plano de Deus é verdadeiramente com o varão. Mas nós temos uma função muito, mas muito, muito especial na criação de Deus. Ele nos usou. Ele nos criou e nos formou, para que muitas pessoas pudessem olhar para nós hoje e entender o motivo da solidão e também da plenitude. Posso continuar? Então vamos lá. Os homens que não gostam muito de valorizar as mulheres, segura aí que já que você vai entender. Já que vocês vão entender e vão amar as mulheres. Ah, as mulheres não. Amando a tua tá bom demais. Se você não quiser, você entende lá com Deus, tá bom? Ele marca a hora, viu? Eu preciso ficar aqui, ó, lendo, eu não gosto muito de ler, mas eu preciso, porque senão eu me perco aqui. Amém, vamos lá. Mas ainda continua me intrigando como é que numa criação perfeita, depois de ler tudo isso para vocês, não dá para evitar, não dá para esconder que a solidão apareceu. Esse texto me incomoda, sempre me incomodou, mas amém. Como é que Deus pode dizer que algo que Ele fez não é bom? Qual é a origem da solidão de Adão? Se Ele diz que tudo era muito bom, então a origem da solidão em Adão tem um propósito. Vamos lá, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Vamos dar mais rapidinho agora. Aqui diz que, disse Deus, façamos o homem a nossa imagem. Deus está falando com outras pessoas. Você sabe com quem Deus está conversando aqui? Os velhos de casa sabem, mas olha quem está nos visitando hoje. Que coisa mais tremenda. Disse Deus, façamos o homem a nossa imagem. Pelo amor de Deus, existe mais alguém além de Deus lá em cima? Eu achava que era só Ele, que Deus, Jesus, era tudo embolado só. Mas não, Deus estava conversando com Jesus. Mas como é em Gênesis, aí embola mais a cabeça ainda, né? Se Jesus não nasceu, como é que Deus está conversando com Jesus? Sabe de nada. Fica com os crentes que você vai ver o quanto que você vai aprender. Deus conversa com Jesus, com o Espírito Santo, e faz ali, ó, vamos fazer uma coisa diferente? Vamos fazer um homem, mas a nossa imagem, a nossa semelhança, e vamos dar domínio para ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Porque vai chegar dias que homem vai querer usar cachorro como mulher. Vai chegar dias que homens vão atrás de égua, de boi, de vaca, para fazer de mulher. Mas o dia que eles encontrarem com o Evangelho, eles vão descobrir que mesmo ainda não sendo filhos de Deus, eles serão co-herdeiros com os filhos de Deus. Eles vão descobrir que aquilo que é abominação para mim, eu dei para eles o domínio. Eu dei para eles o domínio porque eles são feitos à minha imagem, à minha semelhança.
Então esse versículo aqui nada mais é, nada menos é do que Deus criou um homem à sua semelhança. Então Deus tinha para quem dar amor, porque Ele tinha o homem que é a sua semelhança. Amém? Colossenses 1, versículo 15. Eu preciso dar os versículos, porque é a palavra de Deus que limpa, viu, igreja? Não é a explicação da palavra, mas é a palavra. Colossenses diz: qual é a imagem do Deus invisível? O primogênito de toda a criação. Quem é a imagem de Deus? Primogênito significa o primeiro que foi criado. Jesus. Então a imagem de Deus é o Filho, é Jesus. Guardaram aí? Certo. E mesmo assim, a solidão do Adão terreno era um reflexo de uma solidão que um homem celestial, também chamado de Adão pela Bíblia, tinha. Tinha o quê? Solidão. Quem é esse homem celestial que também era chamado de Adão? Jesus. A Bíblia diz que pelo primeiro Adão entrou o pecado, mas pelo segundo Adão, o perdão dos pecados e a salvação. Se tudo que acontece aqui na terra é reflexo do que acontece lá em cima, então o Adão terreno é o reflexo do Adão celestial. Se o Adão terreno sofreu solidão, será que Jesus sofria de solidão? O que vocês acham? Sim, Jesus também teve essa solidão. Por isso ela estava no jardim desde o início. Mas vamos lá. Cristo, o Filho, se sentiu só. Deus é amor, e isso é um atributo de Deus, imutável. Como Deus é amor e isso não muda, então Deus tem que passar o seu amor. Deus passou o seu amor para o seu Filho. Presta atenção que vocês vão entender agora. Deus, Ele é o amante, a fonte do amor. Jesus é o receptor deste amor. Porque Deus, sendo a fonte, Ele tem que dar. Mas bem-aventurado é aquele que dá do que recebe. Amém? Deus, então, passando o seu amor para o seu Filho, formar o Espírito Santo, que é a união, é a junção desse sentimento dos dois, amor. Mas o Espírito Santo não pode passar o amor, porque isso é atributo para Jesus. Não pense que eu estou pregando heresia, eu não estou desmerecendo em nada de forma alguma, mas eu estou querendo explicar para vocês que Deus é amor, passou o amor para Jesus, e o Espírito Santo é a união deste amor, desse sentimento. Mas Ele não é a fonte é Deus. Deus é amor. Amém? E amor não é sentimento, amor é uma pessoa, e essa pessoa tem nome, é Deus. Por isso é que nos últimos dias o amor se esfriaria em quase todos. Por quê? Esfriar o amor significa ausência de Deus. As pessoas não vão querer mais a Deus, mas alguns vão querer, e eu estou no meio desse povo louco. Guardou aí? Então vamos lá. Se o amante é a fonte do amor e é o Deus Pai, o amor receptor então é o Filho. O sentimento entre eles, o Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é amado. Mas o Filho se sente só porque ele não tinha com quem derramar este amor que ele recebeu do Pai. Era o mesmo sentimento do Adão lá no Éden. O mesmo. Ele tinha o amor do Pai, mas na criação não havia sobre quem? Sobre quem como? Alguém semelhante a ele, para que ele pudesse derramar este amor.
Abram 1 Coríntios 15. Olha o que vocês vão ler agora. 45 e 48. Está complicado não, já que o negócio desembola. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Assim também está escrito, o primeiro homem, como é que chama o primeiro homem? Foi feito em alma vivente. Mas o último Adão, em espírito com letra maiúscula? Então está falando do espírito humano dele, não é do Espírito Santo. O Adão foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. 46. Mas não é o primeiro espiritual, senão natural. Depois o espiritual. 47. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. 48. Qual terreno? Qual terreno? Tais são também os terrestres. E qual o celestial? Tais também os celestiais. Você entendeu alguma coisa aí? Aqui diz o último Adão, Jesus. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito uma alma vivente. O último homem, Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o segundo. Não é o primeiro, o celestial, não, ele é terreno. É o segundo que é o Senhor, e é o segundo que é celestial. Quem continua sendo da terra, achando que eu nasci assim, sou desse jeito, não mudo, vai continuar sendo assim. Porque se é da terra, é terreno. Mas se você entendeu que o segundo Adão, o último Adão é espiritual, e você quer ser como ele, então você pode se tornar um ser celestial. Sabe a única coisa que não vai deixar você ser o que você deveria ser? A falta de renúncia. A falta de renúncia com você mesmo. Se eu beber essa pinga aqui, ó, se eu beber essa cerveja, se eu beber seja lá o que for, eu sei que vai ser o fim disso. Então vamos ponderar. Se eu não beber, que dia que é hoje? Que dia que é hoje? Domingo, tem culto. Se eu beber, eu não vou. Se eu não beber, eu vou. O que eu faço? Se tiver excelentes conselhos do lado, é claro que pode ser que ouça, porque não é sempre que ouve. Então a pessoa pondera. E não pense que ela não tem condições de chegar a uma solução ideal que ela tem. Porque a Bíblia diz que um homem morava lá no cemitério, no meio dos túmulos. Dormia nos sepulcros abertos, no meio daquela ossada lá, que só Deus sabe de quem que era. Quem ainda se dorme abraçado com a mãe, com o pai que morreu, ainda vai, né? Está morto, é osso, mas é mãe e pai, né? Agora morrer, agora ficar vivo, morar no cemitério, dormir no túmulo, endemoniado. A Bíblia diz que não tinha corrente para segurar o homem, que ele quebrava tudo. Mas quando ele viu Jesus vindo, mesmo endemoniado, ele reconheceu que era o Filho de Deus. Então não muda quem não quer. Quem decidiu ser terreno, fique terreno. Deus te abençoe, para você ser bem terreno mesmo. Que a Bíblia diz, você quer servir a Satanás? Pois sirva-o, e sirva muito bem. Senão você vai tomar uma coça todo dia. É verdade. Vamos lá. Então vamos lá, voltar aqui para o que interessa. Qual é o tema do livro de Efésios? Qual é o mistério que vocês precisam descobrir hoje? Qual é o propósito de Deus em Paulo escrever tudo aquilo lá? Qual é o propósito? Deus tem um propósito eterno. E o propósito de Deus é que todos tenham uma família. O propósito de Deus é ter uma família.
você é homem e você está na idade já de bater asa, o que você quer ter? Família você não pode ter primeiro, o certo é ter uma esposa primeiro. Então eu quero ter uma esposa, presta atenção, o pai quer que o filho tenha uma família. Todo pai e mãe quer ser vô e vó, todo pai e mãe. Então pai e mãe, o que melhor pode desejar para o seu filho é que ele saia de casa para casar. Porque filho que fica em casa e não casa vira um trabalhão. Ah, mas eu não sei se vai trabalhar. Não educou? Deixa a mulher agora educar ele. Porque mulher, se pegar mulher boa, não vou dizer que pessoas mudam pessoas, viu? Mas que deixa do jeitinho que a gente quer, deixa. Não deixa, meninas? Deixa ou não deixa? Se você é boa, o menino fica bom. Se você é mais ou menos, o menino fica mais ou menos. Se você é ruim, menina, é por isso que você é casado com esse tipo de gente. Desculpa, mas é a verdade. Pai e mãe quer que filho saia de casa para casar. Então, Deus quer que Jesus tenha uma família. Para isso, o filho precisa de uma esposa. Aí vem Abraão e Deus fala para Abraão: vou te dar um filho, mas quando? Esse é o meu sonho. Olha as rugas, pai. Eu já sou perto de 100 anos, como é que eu vou ter uma mulher? Aliás, mulher eu já tenho, está velhinha, mas eu tenho. Mas como é que eu vou ter uma família? Deus deu ou não deu o filho para Sara? Nasceu Isaac. E Isaac depois quis ter uma mulher, Isaac depois quis casar. Esse é o propósito do livro de Efésios. Que nos últimos dias nós pudéssemos entender que a família que Deus quer nesta terra, vai prestando atenção aí, guarda no seu coração. Vamos abrir o livro de Efésios, capítulo 31, aliás, capítulo 31 de Efésios, hein? Misericórdia. Efésios capítulo 5, versículo 31. Eu sugiro que você grife o que está escrito aí, porque não é eu que estou falando. Está escrito aí. Pastora que gosta de pregar as coisas do Velho Testamento. Então vamos para o Novo. Vamos para o Novo. Olha o versículo 31. Eis porque. Eu vou te ensinar agora o porquê é que o homem vai deixar o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. E se tornarão os dois uma só carne. Amém? Paulo falando algo que está escrito no livro de Gênesis. Paulo explicando algo que está escrito lá atrás. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Versículo 32. Grande é esse mistério. Ô gente, para mim não foi não. Para mim, na época, eu comecei a namorar um moço bonito ali. Era magrinho, depois ficou muito gordinho, agora magrinho de novo. Comecei a namorar com ele, foi um problemão em casa, porque eu era muito novinha. Fiz tudo errado, escondi da minha mãe, mas casei certo. Com a bênção do meu pai, com a bênção da minha mãe. Meu pai entrou com a filha dele virgem, entregou para ele como presente, e Deus nos abençoou. Amém? Que mistério tem isso? Que mistério? Mas está escrito aqui, Paulo está falando, versículo 32, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Eu não estou falando da hora que o meu pai me entregou e a minha mãe para o meu marido, não é isso que Paulo está querendo dizer. Paulo está querendo dizer a igreja. O que é isso? Que mistério que é esse? Vamos lá. O último Adão veio à terra. Jesus veio a essa terra. Tinha alguém semelhante a ele, a essa terra? Ninguém. Única espécie. Quando Adão chegou a esta terra, no 6º dia,
tinha alguém semelhante a ele? Ninguém. Estava dentro de Adão, mas não tinha sido formado ainda. Então não tem ninguém semelhante a Jesus. Ninguém que ele possa passar o amor. Adão teve para quem passar o amor, ele passou para sua esposa, para Eva. Jesus não tem, não teve. Vamos lá. E ele anda por aí, falando com todo mundo, e igualzinho o Adão lá do Jardim do Éden, ele põe nome em tudo. Só que Jesus, um pouquinho contrário de Adão, ele é melhor para trocar os nomes, redefinir nomes. Como? Um dia levaram uma mulher para ele e apresentaram ela como prostituta. E a mulher começam a falar da mulher, tudo isso que vocês já sabem, pegam pedras para jogar nela, Jesus escrevendo no chão. Sabe qual foi o nome? Sabe como que foi que Jesus redefiniu o nome daquela moça? Apresentaram ela como? E ele disse: vai-te embora, filha, e não peques mais. Aleluia, que você entendeu. Dá uma salva de palmas para ele. Um dia apresentaram Mateus para ele, Levi, como ladrão. Levi se tornou um discípulo dele. Um dia apresentaram um cego de nascença para ele, aleluia. E sabe o que ele olhou para o cego e disse? Não fica igual eu que fui falando, desse pecado, né? Porque pastor é assim, né, gente? Perdoa nós, pai. O negócio aqui embaixo é brabo. Quando apresentaram aquele cego de nascença para ele, sabe o que ele disse? Isso aí é para a glória de Deus. Jesus, então, ele redefine a vida das pessoas. Ele troca nomes, ele dá novos nomes. Um homem que era usurpador, que só defraudava os outros, só vivia se gabando das coisas dos outros. De Jacó se tornou Israel. Amém, igreja? Você quer que o Senhor redefina a sua vida? Aleluia, glória a Deus. De humilhado, Deus transforma a vida e diz: você será exaltado. Oh, meu Pai, aleluia, glória a Deus. Jesus sai redefinindo tudo, mas no final da vida dele, que dia que foi o final da vida de Jesus? O dia da crucificação. Ele abre os braços e diz: Pai, eu não tenho ninguém semelhante a mim. Quando Jesus estava lá na cruz, chorando, desesperado, sim, porque ele estava como homem, Deus não pôde falar, Deus ficou em silêncio. Deus ficou totalmente em silêncio. Ele abriu os braços e disse: Pai, eu não encontrei nesta terra alguém que fosse semelhante a mim. E Maria? Maria não é semelhante a ele. Maria é mãe do filho, é mãe dele. Mas Maria não é semelhante, porque ela também estava destituída da glória de Deus. Ela também precisou do sangue do qual ela gerou. Porque ele é o Filho de Deus, o único Filho de Deus. Quando ele abriu os braços, ele disse: eu não tenho ninguém semelhante a mim. E o que é que Deus fez com Jesus naquele momento, igreja? O adormeceu. Você pensa que Jesus morreu? Filho de Deus não morre, dorme. Ele adormeceu. O primeiro Adão tirou a costela e de dentro saiu sua esposa. Quando Deus
fez Jesus adoecer naquela cruz, e Jesus disse para ele: a ti eu entrego o meu espírito. Deus vivificou ele. E sabe que Deus usou? Um romano com uma espada. E aonde que foi enfincada a espada? Costela. Sabe o que saiu de dentro da costela naquela hora? Daquele lado? Água? O que é água mesmo na Bíblia? O que é água na Bíblia, igreja? De dentro de ti fluirão rios de água viva. O que é o sangue? Quando Adão estava dormindo, de dentro dele saiu a esposa. Quando Jesus estava sendo crucificado, eis que de dentro dele sai a esposa dele, a igreja. Nós, a igreja. Meu Deus, que vocês entendam isso. Esse é o mistério que Paulo estava dizendo pelo Evangelho. Jesus terá sua esposa. Nós somos do nosso amado. Ele não é o amante, ele é o amado. A Bíblia diz que ele é o amado da nossa alma. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Oh, meu Pai, a esposa nascia de dentro dele, a noiva dele, a igreja. Nós somos chamados a esposa do Cordeiro. Naquela época ele é cordeiro, né? Porque agora ele não vem mais como um cordeiro, né? Agora ele vem como leão. Entenda esse mistério. Presta atenção. Quem precisar ir embora, olha, vai na paz do Senhor, mas eu vou continuar. Eu poderia parar aqui e continuar a pregação, mas eu não vou parar. Mas você tem toda a licença para ir embora se precisar. O mistério é bem esse. Nós estamos morando de um lado ocidental. Jesus é de um lado oriental. Lá no Oriente, noivado já é casamento. Lá no Oriente, quando alguém fica noivo com alguém, como José ficou com Maria, e descobriu que ela estava grávida, ele podia mandar matar ela, a pedrada. Mas ele não tinha casado com ela ainda. Como é que vai matar a menina? Mas é regra deles lá. No Oriente, noivou. Pronto, já está compromissada. No Ocidente não. No Ocidente, noivado e namoro é a mesma coisa. Se quiser trocar, troca. Dá tempo porque não casou. Vocês estão entendendo, igreja? É bem diferente essa parte. Mas a Bíblia, quando alguém é pedido em casamento, já estavam compromissados. Casados. O noivo somente ia antes para preparar a festa. Isso lembra alguma coisa para vocês? Nós não estamos casados, nós somos a noiva. Homem e mulher é chamado de noiva, a noiva do Cordeiro. Então lá no Ocidente, enquanto ele é noivo, primeiro ele vai antes para preparar a festa, o lugar de moradia, para depois levar a esposa para casa. Mas se separar nesse período, já é divórcio. E divórcio não é do Senhor. A não ser que você seja repudiada. A não ser que seja por viuvez ou adultério. Amém, igreja? Muitas pessoas eram divorciadas, ainda mesmo não sendo casadas lá. Noiva para nós é a melhor palavra. Mas hoje é mais assim usual para nós a esposa do Cordeiro. E quais são as características desta esposa? Porque isso é igreja para Deus. Qual é a característica da noiva do Cordeiro, da igreja de Jesus, daquela que ele encontra semelhança, daquela que ele pode derramar o amor dele? 1 Coríntios 12:12. Abre bem rapidinho, vocês não precisam abrir.
Depois de 1 Coríntios, deixa Apocalipse 22, versículo 3. 1 Coríntios 12. Porque assim como o corpo é um, e temos muitos membros, todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Assim com respeito a Cristo. Cristo vê a igreja da mesma forma que Adão via Eva. A Eva era Adão de uma outra forma. Cristo, quando vê a igreja, ele se vê, mas de uma outra forma. A mesma coisa de eu chamar o pastor Fernando aqui e dizer assim, aquilo ali, vem cá, Nando, por favor. Este é o corpo do pastor. Gente, tem mais nada para apertar. Osso puro. Olha isso, misericórdia. Esse é o corpo do pastor, amém? Senta lá, por favor. Mas aquele é o pastor. Aquele é o Fernando. Tem diferença dele para com o corpo dele? É tudo a mesma coisa, não é? Então, se eu tocar nele, corpo, e eu ver ele, eu sei que é a mesma. Então, quando Deus olha para nós aqui na terra, principalmente hoje aqui congregando, o que ele vê? Jesus. É a mesma coisa. É o corpo. Eu sou qual parte desse corpo? Não sei, mas eu sou parte do corpo. E Jesus Cristo é o cabeça. Entenderam? A igreja é Cristo de uma outra forma, mas a igreja foi tirada dele. Apocalipse 22, 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Versículo 4. E verão o seu rosto, e nas suas testas, o que vai estar escrito nas testas dessas pessoas? O seu nome vai estar escrito Ana Joseli aqui? Jesus Cristo. A igreja tem o nome dele. Uhul! Aleluia! Terceiro. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Efésios 2:10, o último versículo. Porque somos feitura sua. O que é ser feitura? Porque somos feitura sua, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos. A igreja é a obra-prima de Deus. Feitura significa ser uma obra-prima. Quem é feitura dele? De Jesus? Nós. Nós somos a obra-prima. Então nós somos o presente que Deus entregou para o seu filho. Nós vamos nos casar. Entenderam? Deus entregou Eva para Adão, da mesma maneira como meu marido já entregou as filhas dele. E agora, meu pai, aleluia, nós somos entregues para Jesus, como esposa, como noiva dele. Aleluia. 4. A igreja é completamente devota a Jesus. Ela não tem olhos para outro homem. Ela não tem olhos para outros deuses. É ele e ela. Porque são os únicos do mundo, feito um para o outro. Só existe ela da mesma espécie dele. Não tem outra. A igreja não foi criada do nada. Ela foi desenhada a partir do DNA do próprio Cristo. Feita dele e para ele. A igreja é o corpo de Cristo, pois nasceu, foi tirada do seu lado, pertinho da costela. Cristo foi a fonte de vida da igreja. Ele é a fonte de vida da igreja, que só pode existir porque parte de Cristo está nela. Sem ele, a igreja não existe. A igreja já estava nele. Ela já pré-existiu em Cristo antes da sua aparição na terra. Cristo andou com a sua esposa dentro dele. A igreja
foi formada no 8º dia. Portanto, ela não faz parte daquela criação, mas da nova criação. 2 Coríntios 5,17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, e eis que se fizeram. Por isso somos a nova criação. Agora Jesus tem alguém para derramar o seu amor. O que o Pai derrama sobre ele, agora ele tem uma esposa para poder derramar. João 15:9, por favor. Para nós terminarmos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. O padrão de amor de Jesus pela igreja é o mesmo do Pai por ele. Todo o trabalho do diabo nas nossas vidas é só para fazer nós não entendermos esse mistério. Porque isso é um mistério. Se não fosse, todos estariam já convertidos ao Senhor Jesus Cristo. Porque tudo foi feito por ele e para ele. Amém? Vocês entendem esse mistério? Amém. Aleluia. Você não entender esse mistério, você não saber o quanto você já é amado, te torna muito, muito, muito frágil. E muito fácil para o diabo te atacar. Ai, meu Pai. Assim como o Pai me amou, eu amo vocês. Efésios 2 nos dá 3 ilustrações para a igreja. O Pai quer uma família. Ele dá um corpo para o Filho, que é a igreja. E nós, a morada do Espírito Santo. O Pai quer ter uma família. E Ele quer que o Filho tenha também uma família. Então o Pai é a família, Jesus é o corpo, e nós, que nascemos de Jesus, somos a morada da essência desse amor. O Espírito Santo mora dentro de nós. Vocês entendem isso? Aleluia. Quando vemos a igreja no final dos tempos, em Apocalipse capítulo 22, antes se falava como família, como corpo ou morada. Isso era o natural, todos nós escutarmos nas palavras. Os finais dos tempos estão aí. E agora, a partir de Apocalipse, não é mais família que se fala, nem morada e nem corpo. Agora é: e o Espírito e a noiva dizem: vem. Ora vem, Senhor Jesus. Quem é a noiva? Aonde que está o Espírito Santo? Dentro. Então a noiva e o Espírito Santo dizem: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Maranata, vem, Senhor Jesus. Daqui para frente digam isso. Porque já estamos na reta final, igreja. Já estamos na reta final. Até de dia está tendo sinais no céu. Quem assistiu televisão sabe o que eu estou falando. A igreja dos últimos dias entende o mistério e vive como esposa do Cordeiro. E fala de um coração totalmente arrebatado e compromissado por Cristo. A igreja, a noiva de Jesus nessa terra. A igreja desses últimos tempos agora. Presta bem atenção. Houve reformas lá atrás. A primeira reforma que houve por Lutero foi liberado quem? Jesus? A Bíblia. Não existia a Bíblia. Na primeira reforma liberaram a Bíblia. Até o ano de 1990, peraí, eu não sei se eu marquei aqui. Até o ano de 1988, não se tinha um livro para comprar que falasse sobre a noiva do Cordeiro. Não existia um louvor que falasse sobre a noiva do Cordeiro. Até 1988. Nós estamos no ano 2021. Está assim de livros. Cheios de louvor que fala sobre a noiva do Cordeiro. Então é a noiva e o Espírito dizendo: vem, Senhor Jesus.
Estamos no final do tempo. Agora, na libertação da noiva, quando Jesus foi crucificado, Jesus não vai casar com uma noiva em julgo desigual. Jesus não vai. Não pense você que se você não estiver em linha com o Senhor, que Ele vem te buscar, que você é a noiva do Cordeiro, porque você não é. Então, se você tem faniquito aí na cadeira, se segura agora e começa a escutar. Escuta, porque essa palavra é palavra de vida e de vida eterna. Não é uma palavra que vai te garantir vida aqui, mas sim lá. Presta atenção. Duas principais características dos finais dos tempos. Não precisava nem pregar, você já deve saber. Primeiro, um espírito de engano muito forte. Já está rodeando. E depois uma perseguição violenta para nos combater. Só que quem conhece vai permanecer. E quem melhor conhecer o noivo, vai ser melhor ainda. Agora eu pergunto para você, você acha que a minha mãe me conhece melhor do que meu marido? Eu vivi com ela 17 anos. Eu casei em 1982. Quantos anos, Fernando? 30, 90, sei lá, 39. Eu já tenho quase 50 anos junto com ele, 17 com a minha mãe. A minha mãe sente as coisas que eu sinto, que é mãe. Não estou tirando isso. Mas na convivência, quem me conhece mais? Ela ou ele? Quem é que melhor conhece o noivo? Quem é que tem que conhecer melhor a Jesus nessa terra? A igreja. A noiva. Sabe o que vai fazer te permanecer quando disserem para vocês: não vão para a igreja porque tem outro vírus aí? Palavra de Deus. Vocês vigiem. Aqui dentro da igreja, 18 contaminados. Mesmo os mais vitimistas, não passou de uma gripinha. Lá fora teve mortes. Então eu estou falando de algo que está acontecendo agora. Eu não sei o que há de vir. Mas muitos vão acreditar em bobagens que são ditas por aí. A não ser que você conheça o noivo. Mas ele não falou isso? Mas peraí, não tem base para isso? Não está escrito, pelo contrário. Ele redefiniu as coisas. Ele redefiniu, ele reescreveu. Não é isso que está aqui. Você está achando que foi feio esse ano que passou? Você não tem noção dos que virão. E só vai permanecer os que têm conhecimento da palavra. Conhecer o noivo. E agora eu te pergunto, para nós encerrarmos. O que é que Jesus, não foi Deus, o que é que Jesus usou para unir o céu e a terra? O que é que Jesus uniu? O céu e a terra. Mas o que é que ele usou para fazer essa união? A igreja. Vamos ficar de pé? Vamos encerrar o louvor? Sei que está tarde, o culto não acaba essa hora, mas me perdoem, hoje é uma noite especial. Por isso que eu iniciei dizendo para vocês que aqui não é um ajuntamento social, aqui é a igreja. Nós somos a noiva do Cordeiro, amém? E é o maior prazer congregar com vocês, maior prazer. Só que ainda está faltando muitos irmãos muitos. O Senhor te trouxe aqui esta noite para te dizer que chega de engano. Não deixa mais ninguém te enganar, não. Ele é o único Senhor. O único Salvador. Salvador você já sabe que Ele é. O que estão te enganando é dizendo que tem outros que são senhores. A solidão tem como causa a idolatria. Idolatria é colocar qualquer coisa entre você e Deus. Idolatria tem em todo quanto é lugar, inclusive dentro da igreja. Se você for idólatra, a solidão vai vir.
Só que essa solidão que eu falei para vocês aqui hoje, era uma solidão de ter saudade de algo que eu não sabia que existia. No caso de Adão. Mas de Jesus, sim. Ele sabe porque ele veio a este mundo e qual era o propósito dele. E o propósito dele era provar para você que ele não é de mentira. Que ele não vai te trair. Que ele não é aquilo que te ensinaram lá atrás. Religião. Não. Ele é o único nome que está acima de todo nome. E ele é o autor e consumador da fé. Portanto, Jesus é uma novidade de vida. Você está precisando de novidade. Feche os seus olhos. E o que você tem a fazer agora, penso eu, é gratidão. Você saiu de dentro dele. E eu quero encerrar esse culto hoje. Todas as vezes que eu encerro tarde, Pai, eu fico tão preocupada em chatear, em magoar os meus irmãos. Mas hoje, eu saio daqui muito feliz. Porque eu sei que eu passei aquilo que o Senhor queria que eu passasse. E felizes e bem-aventurados são aqueles que ouvem o que o Espírito diz aí, igreja. O Espírito Santo está dentro de você. Se dentro de você não conseguiu entender, se isso não produziu nenhuma mudança em você, mas mesmo você estando dentro da igreja, não fica triste não. A porta da igreja é o caminho. Você anda mais um pouquinho e vai ver o altar de sacrifício. Antigamente era um bicho que morria lá, mas hoje é você que tem que se crucificar. Quando você vê o altar de sacrifício, você mata a sua carne, porque carne não louva a Deus. Quando você consegue matar a sua carne naquele altar de sacrifício, então você pode ir para a bacia de bronze, que é a água, e você mergulha nela como aquela corça que anseia pelas águas. Assim a minha alma, diz Davi, ansiando por ti, Senhor. Então você mergulha naquelas águas para ser escondido dos inimigos. E aquela água que é a palavra, que é o Espírito Santo, é ela que te limpa e te lava. Se você não passar por ela, você não consegue adorar a Deus. Quando você é limpo pela palavra, você tem amor, você não consegue ficar longe do altar. Porque você já crucificou a tua carne lá atrás. Você já pediu perdão e já foi perdoado. Aí sim você consegue passar pela verdade. Lá na verdade você vê o incensário, você vê a mesa de pães e você vê o altar da adoração. Quando você passa pelo santo lugar e você entende tudo ali, aí sim você pode entrar para a vida, onde está a presença de Deus. Só ali você consegue adorar em espírito e em verdade. Todas as quartas-feiras está tendo estudo sobre isso. Eu não sei o que te faz ficar em casa, mas certamente é um nome que está acima do dele. Não sei. Estamos ensinando tudo isso. Ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Levanta suas mãos. Aleluia. É para Ele. Deus visita essas pessoas e os abençoa. Tira dele as escamas. Tira, Pai. E de todo o meu coração, eu não estou preocupada se eles gostaram ou não. Eu sei que eu falei o que o Senhor pediu. Que essas palavras que são suas, porque o Senhor diz, produza vida dentro de vocês, meus irmãos. E por causa do horário, eu vou ter que segurar. Em nome de Jesus. Vocês recebem essa palavra?
Então recebam aí a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a coisa mais linda ver todos vocês aqui de cima. Lindo. É a coisa mais linda. Que o Senhor colhe aquilo que o diabo descolou. Que o Senhor refaça o que foi desfeito na sua carne. Que Ele fortaleça a sua alma e o seu espírito. Em nome de Jesus. Amém? Semana que vem é 9h15 que acaba, podem ter certeza. Deus os abençoe. Vão em paz. Em nome de Jesus. Vão com Deus. Amém. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos